Marisol, do Toque Terapêutico de Luz, e começamos hoje então uma sequência de vídeos que vai fazer parte da nossa semana de aquecimento para a jornada da massoterapia holística. Hoje então eu vou falar com você um pouco sobre como nós tratamos, como nós diagnosticamos e tratamos as dores na massoterapia holística. Com a massoterapia, nós já trabalhamos de uma maneira a focar na dor dos nossos pacientes. E nós trabalhamos na massoterapia com a dor muscular, com a dor articular, com cãibras. Nós trabalhamos com esse organismo congestionado. Então nós trabalhamos com a dor física, né? E quando nós trabalhamos com a massoterapia holística, nós temos uma abordagem de enxergar esse ser humano de uma maneira completa. Ou seja, nós conseguimos fazer um diagnóstico levando em consideração a vibração dessa pessoa, né? Em que condições vibracionais essa pessoa está. Então nós podemos fazer um diagnóstico bioenergético e detectar essas desordens. E elas estarão sempre de acordo, em consonância com os processos mentais que essa pessoa está vivendo, com os processos emocionais, e ela vai manifestar no corpo físico o que ela está passando. E quando nós tratamos essas pessoas de uma maneira assim mais tradicional com a massoterapia, focando somente na dor física, né? Nós esquecemos que essa dor física, ela tem uma fonte, ela tem uma origem, e que não é só assim a má postura, não é só muito estresse, muita tensão, mas por que isso está acontecendo? Então, quando nós conseguimos detectar a fonte, o porquê que isso está acontecendo, a gente consegue trabalhar, né, essa pessoa de uma maneira completa e ajudar ela a se encaminhar para um processo de autocura. Nós somos o veículo para que essa pessoa consiga, né, se perceber e proporcionar, através das mudanças dos seus processos mentais, dos seus processos emocionais, da sua vibração energética, né, para que ela possa entrar nesse processo de cura. Porque se nós alimentamos pensamentos ruins, é um pensamento bem básico esse, e serve muito bem para a gente entender todo esse processo. Se nós alimentamos esses pensamentos ruins, e nós vamos alimentar também sentimentos ruins. Esses sentimentos, eles vibram, né, numa frequência que nos causa um dano. E isso tudo é somatizado, ou seja, isso tudo é concentrado, é materializado no nosso corpo físico. Então nós acabamos por ter doenças, dores, né, por ter cãibra, por ter dores articulares, por ter doenças mais graves, porque nós temos um processo de doenças se formando no nosso corpo, muito antes da doença aparecer. E nós podemos fazer esse processo contrário, nós podemos entrar num processo de saúde. Quando nós aprendemos que a nossa saúde mental é muito importante, a nossa saúde emocional é fundamental, quando nós entendemos que isso tudo tem a ver com a nossa energia e que tudo vai levar a consequências no nosso corpo físico. Então, quando nós vemos uma pessoa assim que tem essa consciência, ela tende a ter mais saúde. Então, esse é o caminho que as massoterapeutas e os massoterapeutas holísticos buscam para ajudar os seus pacientes. E quando nós vamos fazer um diagnóstico, nós fazemos um diagnóstico bioenergético e fazemos um diagnóstico da leitura corporal. O que isso significa? Significa que nós vamos observar como essa pessoa chega, se ela vai chegar curvada, encolhida, se ela vai ter o ombro direito caído, o ombro esquerdo, dentre outros aspectos que essa pessoa vai nos mostrar no semblante dela, no jeito dela se manifestar. E isso em conjunto com as dores corporais, essa leitura corporal, por exemplo, se a pessoa tem dor na coluna, tem dor em algumas regiões da coluna, dependendo da região da coluna, nós temos interpretações diferentes. E é a partir disso que a gente vai se embasar para saber fazer essa relação, cruzar essas informações com o diagnóstico bioenergético e saber o que oferecer para essa pessoa.
E muitas vezes a gente trabalha a mentalização, a pronúncia de algumas palavras-chave, de palavras-mestre, que a gente chama de palavras-mestre, porque são palavras que estão conectadas com esses processos mentais que vão gerar esses processos emocionais. Então, quando nós pronunciamos determinadas frases, quando nós movemos essa energia em prol desse novo pensamento, que é para desfazer aquele desequilíbrio, colocar em ordem emocionalmente aquela pessoa e energeticamente, quando nós fazemos uso dessas palavras, essa pessoa ela vai encontrar uma clareza mental, uma leveza emocional, um reequilíbrio energético. E é a partir daí que ela vai começar um processo, né, de autocura e um processo de saúde. Por exemplo, quando nós identificamos que o nosso paciente tem dor na L1, L2, a L1, L2 fica mais ou menos naquela região do plexo solar. Nós temos aquela interpretação dos chakras pela região anterior, que está referente aos sentimentos, e posterior, que está referente aos poderes. E quando nós identificamos uma dor, por exemplo, na L1, a gente pode interpretar que essa pessoa está vivenciando um momento de impotência. E na L2, ela pode estar vivenciando um momento de desvalorização, de autodesvalorização, né? E quando a gente junta essas informações com o diagnóstico bioenergético, nós temos uma noção do que essa pessoa está vivendo. Então, dessa maneira, nós podemos escolher um caminho para ajudar essa pessoa a buscar a saúde. Então, se você tem acesso a esse conhecimento da leitura corporal, né, o que significam essas dores no corpo dessa pessoa, conjuntamente com esse diagnóstico bioenergético, você tem todas as informações que você precisa para conduzir essa pessoa para uma clareza mental, para um reequilíbrio energético, né, para um equilíbrio emocional. Então a gente trabalha, por isso que a gente trabalha assim um conjunto de conhecimentos. Nós trabalhamos a bioenergética, nós trabalhamos o Yin e Yang. Por quê? Porque a gente sempre vai caminhar para o equilíbrio. Então, se essa pessoa tem um desequilíbrio, né, com uma tendência Yin, com uma tendência Yang, nós vamos trabalhar levando em consideração todos esses fatores para ajudar essa pessoa a se sentir melhor, para ser mais assertiva no momento de indicar, vamos usar então tal cor hoje, ou tal cor nessa região e tal cor nessa outra região, ou vamos usar um conjunto. Como é que você vai fazer uma sinergia de óleos essenciais para trabalhar um paciente se você não tem noção do que está acontecendo com essa pessoa, assim, energeticamente, emocionalmente? Se você não sabe o que significam essas dores no corpo, você vai trabalhar de uma maneira muito superficial. Então, quando você tem acesso a todo esse conhecimento, você consegue usar dos poderes herbáceos, que entra ali o uso das ervas, entra também o uso dos óleos essenciais. E na questão dos óleos essenciais, existe todo um conhecimento, né? Um beabá dos óleos essenciais que você tem que saber, porque existem os óleos essenciais que podem ser diluídos e aplicados na pele, existem alguns óleos que são contraindicados porque eles causam em muitas pessoas uma alergia, uma irritação, né? E você não deve aplicar óleos essenciais e deixar de avisar essa pessoa que ela não deve se expor ao sol. Ou seja, aplicou os óleos essenciais, fez a massagem, não pode ir para a praia tomar sol, porque dependendo do óleo que você usar, certamente essa pessoa vai ficar com manchamento na pele. Então tem que saber qual óleo é indicado, em que situação, e saber como orientar essa pessoa. Então aí você pode fazer uso das fitoessências, né, que são a essência das ervas. Você pode usar os chás no tratamento, você pode usar na massagem, você pode usar a aromaterapia com os óleos essenciais e os óleos essenciais também para diluição. Você tem algumas receitas de sinergias, né, com foco em alguns tratamentos. O que são essas sinergias? São combinações de óleos essenciais, são combinações herbáceas. E esses tratamentos, assim, com óleos essenciais, com a finalidade, né, do tratamento, né, dentro da massoterapia holística, ele tem que ser levado muito a sério. Por quê?
Porque os óleos essenciais, eles são o princípio ativo da planta em altíssimas concentrações. Para você ter uma noção, uma gota de óleo essencial, somente uma gota, equivale a 25 xícaras de chá. Então, se você equivaler um litro daquele óleo essencial a uma quantidade de plantas, equivaleria a 1 tonelada de plantas, né? Então, é muita quantidade. O óleo essencial, ele é super concentrado, você tem que saber assim para que ele é indicado, o que ele trata, saber como usar para que traga um efeito que você quer. Porque quando a gente consegue entregar resultados para os nossos pacientes, quando os pacientes nos procuram para uma massagem e eles saem dali muito mais leves, muito melhores para viver, para desfrutar da própria vida, aí a gente consegue entregar um resultado para essa pessoa que vai além das expectativas dela. E você se torna um profissional diferenciado. Você não é mais só uma massagista, uma massoterapeuta. Não desmereço jamais o trabalho dos massoterapeutas que trabalham de maneira tradicional, porque eles são muito importantes. Mas na massoterapia holística você oferece algo a mais. Então é possível cativar com muito mais facilidade essas pessoas. Você não deixa de trabalhar o corpo físico, você vai trabalhar de modo terapêutico o corpo físico, manipulando esse corpo, porque esse corpo precisa dessas técnicas, né, para trabalhar de modo terapêutico, para aliviar a dor. E em paralelo, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhando outras esferas para que no conjunto desse tratamento a gente consiga resultados mais reais e talvez mais permanentes. As pessoas vivem situações cíclicas na vida, assim, né, de altos e baixos. Às vezes as pessoas recorrem aos mesmos problemas, porque é uma tendência das pessoas. Então nós ajudamos aquela pessoa a recobrar o seu equilíbrio, cada vez que ela precisa, né? E é sempre bom alertar que esse tratamento com a massoterapia holística é um tratamento que você pode fazer sempre. Porque você sempre vai ter algo positivo para acrescentar nessa pessoa, para ela se sentir cada vez melhor. Então é um tratamento que você pode fechar ali um atendimento fixo a cada 15 dias, uma vez por semana ou uma vez por mês. Então é um trabalho onde você pode oferecer, né, diversas técnicas em conjunto com a massoterapia para obter melhores resultados. E além desse tratamento maravilhoso que nós conseguimos realizar usando os óleos essenciais, nós também podemos usar outros artefatos durante a nossa massoterapia que englobam outras esferas de tratamento. Ou seja, você pode fazer essas mentalizações, que são as palavras de poder, né? E aí você tem que ter isso pronto, né? Por exemplo, a pessoa tem um desequilíbrio na região posterior do chakra do plexo solar. Então você vai trabalhar com as palavras de poder para essa região e você vai fazer essa pessoa pronunciar. E se você quiser também, você pode trabalhar outros artefatos, símbolos, pode trabalhar com sons, pode trabalhar com elementos da natureza e com cores e com cristais que estão relacionados com esse chakra. Então, e você pode trabalhar tudo isso nesse momento do atendimento dessa pessoa. Então, é um trabalho que você lança mão de diversos recursos, se você quiser. E não precisa usar todos os recursos de uma vez só. Você escolhe o que é mais favorável naquela situação, naquele momento. E até porque se essa pessoa voltar com a mesma desordem num próximo atendimento, você pode usar outros recursos para aquele trabalho. Então o que acontece é que muitas pessoas que vão te procurar, geralmente elas não vão saber o que é a massoterapia holística, né? Mas se essa pessoa foi te procurar, é porque ela já tem uma ideia do que é a holística. Ela pode não ter uma perfeita noção, mas ela tem uma ideia. No momento que ela chega no teu espaço, que ela começa a ver símbolos, começa a ver cores, começa a ver cristais, começa a ver que tu tem óleos essenciais, ela começa a ver que
é um outro tipo de massoterapia, né? E que se tu tiver algumas coisas referentes à energia, bioenergética, essa pessoa vai ter uma melhor noção. E na bioenergética, o que a gente faz? A gente faz o diagnóstico bioenergético e como nós podemos mexer com essa energia, fazer com que essa energia se reequilibre. Nós podemos fazer essas mentalizações com as palavras de poder, nós podemos trabalhar, se você se sentir à vontade para fazer esse trabalho de remoção de muco energético, quando nós percebemos que existe um chakra estagnado, um chakra desequilibrado, nós podemos fazer um trabalho com cristais e fazer uma remoção do muco energético. Depois, quando você refaz a avaliação, você vê que aquele chakra, em 99% dos casos, ele reequilibra, ele normaliza, né? Mas é muito interessante a gente trabalhar com as palavras de poder, indicar um cristal para o uso da pessoa, indicar que a pessoa passe a usar, né? Ou algum símbolo que possa oferecer a essa pessoa uma compensação que ela está precisando naquele momento. Para quê? Fazer essa abordagem? Porque muitas vezes a pessoa chega até nós reequilibramos ela e ela volta para o ambiente onde ela está vivendo e ela volta a viver situações que deixam ela desequilibrada. Então, essa pessoa, se ela não tiver essa consciência, ela acaba voltando para aquela situação. Então, quando nós trabalhamos com a palavra de poder, ela já vai, sem a gente precisar falar dos problemas dela, sem a gente precisar perguntar nada pessoal para ela já vai se sentir melhor, ela pode querer espontaneamente até desabafar e contar o que ela tá passando, o que ela tá vivendo. Caso ela sinta essa necessidade, você ouve, né? Mas você não vai opinar ou dizer faça isso, faça aquilo. Você vai acolher, né? E quando a gente oferece para essa pessoa assim, olha, seria interessante que você usasse tal cristal, né? Que você mentalizasse tal coisa ao acordar, que você tivesse um determinado hábito. Se for confortável para ti, tu quiser fazer, se tu achar que tá te fazendo bem, faça porque vai te ajudar. E aí você passa todas as orientações, você ajuda essa pessoa a se manter bem naquele sentido ali. E aí desse modo, você também cativa e mostra que você tem um domínio sobre aquele tratamento, né? E o que as pessoas mais precisam, assim, no dia a dia é uma mão amiga, é uma ajuda para se manter em pé, é uma ajuda para sair dos buracos em que elas caem às vezes. Então, quando nós oferecemos essa ajuda, nós estamos oferecendo uma vida melhor para essas pessoas. Então, com a massoterapia holística, além de você trabalhar, né, os óleos essenciais, as fitoessências, você pode, na massagem, né, e como aromaterapia, você pode também trazer o uso dos cristais na bioenergética. Se você se sentir à vontade em trabalhar, né, com a energia, né, como eu ia dizer, como é que a gente mobiliza essa energia, né? Como é que a gente faz esse fluxo energético voltar ao normal? Nós temos algumas maneiras. Por exemplo, existem algumas posturas, alguns alongamentos que nós podemos fazer com a pessoa, respirações, né, mentalizações, que isso tudo vai ajudar a melhorar, a desbloquear esse fluxo energético, a fazer o fluxo energético retomar o seu sentido de fluxo normal. Conjuntamente, nós podemos usar os cristais. Se você trabalha com Reiki, você pode acrescentar o Reiki também na massoterapia holística. E então, nós temos uma série de recursos para recobrar esse reequilíbrio energético das nossas pacientes. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma fase de luto, ela está num momento de sofrimento. Vou usar esse exemplo porque é um exemplo que todos nós compreendemos, né? Um momento de luto, um momento de sofrimento. Essa pessoa vai trazer dor emocional, talvez dor física também. E nós podemos trabalhar energeticamente com essa pessoa. E para essa pessoa nós podemos oferecer não só um atendimento, nós podemos oferecer um tratamento, um acompanhamento dessa pessoa.
Então, a cada encontro, a cada atendimento, você vai poder trabalhar de um modo diferente ou reforçando uma prática que seja fundamental, que essa pessoa goste. Você reforça essa prática cada vez e ela vai se sentindo cada vez melhor, ela vai obtendo uma compreensão do que ela está vivendo, da vida, do universo, de tudo que a rodeia. Ela vai começando a acordar para certas coisas, para certos sentimentos. Vão começar a florescer alguns pensamentos que vão fazer com que essa pessoa passe a se sentir um pouco melhor e ela fisicamente vai se sentir melhor, vai começar a encarar a vida de uma maneira mais positiva. E isso acontece com todos os processos em que nós pegamos uma pessoa numa situação em que ela precisa de um acompanhamento. Depois que você faz esse diagnóstico, você vê que essa pessoa tem algum problema muito estabelecido, é um problema que foi cultivado, nutrido por muito tempo e que gerou aquelas consequências. Essa pessoa precisa de mais atendimentos e não só de um. Então é bastante interessante orientar, né, essa pessoa disso e fazer dentro das possibilidades, né, financeiras dessa pessoa a quantidade de máxima que ela puder para que esse resultado se potencialize e que traga bons resultados o mais rápido possível. Então, nesse encontro eu trouxe um conhecimento mais abrangente, mais geral. Como é que nós fazemos, né, para tratar uma pessoa que chega até nós, né, e com a massoterapia holística. Eu vou trazer alguns exemplos de casos clínicos, né, e falar um pouco também sobre a ficha de anamnese que a gente tem que fazer, que é importante a gente ter um atendimento mais profissional possível, né, e ter dados suficientes sobre essa pessoa para que a gente também não acabe usando um óleo referente a uma planta que essa pessoa tem alergia, né? E os óleos essenciais, por exemplo, que são tem uns que são hipoalergênicos, ou seja, tem a maioria dos óleos essenciais até eles não causam alergia na maioria das pessoas, mas existem alguns óleos essenciais que têm uma maior tendência a causar essa irritação na pele, né? E as alergias são algo muito peculiar, né, das pessoas, então nós precisamos ter esse cuidado na nossa anamnese, né? E até assim, quando nós queremos fazer uma sinergia, nós queremos fazer uma combinação de óleos específica, usando alguma diluição que seja um pouco mais concentrada ou que traga alguns óleos que tenham alguma ressalva no tratamento, nós podemos fazer o teste alergênico antes, né? Nós fazemos um atendimento com alguns óleos coringa, que nós sabemos que são mais seguros de serem usados, e fazer o teste alergênico nessa sessão para que a gente possa ver se no próximo atendimento nós podemos usar aquela combinação que nós queremos usar. Então nós temos toda uma conduta de atendimento que deve ser seguida para que a gente seja então visto como profissionais, como pessoas que trazem segurança, né, um conhecimento com segurança e tratando o nosso trabalho da maneira mais séria possível, né? Porque nós não estamos brincando ou fingindo que estamos atendendo. Nós atendemos de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa, que é com o viés holístico, com o olhar holístico, né? Que é com o olhar que vê o ser humano integral, né? Com todos os seus aspectos, e não somente num corpo, não somente numa parte, mas como um todo. Um ser humano que tem diversos aspectos para que nós podemos ver, analisar, correlacionar dados, cruzar informações para poder oferecer o melhor para essa pessoa. Então, fica combinado. Eu espero você nos próximos vídeos dessa semana. Vou contando os casos clínicos e possibilidades de tratamento que foram usadas, né, nesses casos, né, e contando mais sobre a massoterapia holística, para a gente ir se esquentando, se aquecendo aí para a jornada. Então, a jornada vai ser nos dias 29, 30 e 31 de maio. Não esquece, coloca na agenda, né? Vem assistir nos dias certinho, porque cada dia é inédito, não fica disponível depois como esses vídeos aqui que vão ficar aqui no canal para você assistir novamente, se quiser.
Os vídeos dos dias 29, 30 e 31 são exclusivos de quem está participando da jornada da massoterapia holística. Então, se você está vendo esse vídeo hoje e não se inscreveu ainda na jornada da massoterapia holística, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e vai ter o link para você clicar e começar a fazer parte da jornada da massoterapia holística. Ou, se você quiser, pode acessar o nosso canal do Instagram e ir no link da bio, lá também tem onde você pode se inscrever para a jornada da massoterapia holística. E no momento que você estiver dentro da jornada da massoterapia holística, você vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente avisa sempre que tem um conteúdo disponível, e para você desfrutar desse conteúdo dentro do prazo que ele vai estar disponibilizado, você vai ter acesso a uma página exclusiva, onde lá vai ter compilado todo o conteúdo que for liberado da jornada da massoterapia holística. E então, se você estiver inscrito, você vai ter acesso a esse conteúdo de uma maneira muito mais facilitada. Então, clica no link, te inscreve e vem para a jornada, porque eu vou estar preparada para te entregar muito conteúdo e para te ajudar a conhecer essa profissão da melhor maneira possível. Vem comigo, vem para a jornada da massoterapia holística.